sacrificado, salve seu mundo com a minha dor. Bom dia! Bom dia, bom dia! Bom dia, JP! Seja bem-vindo! Olha que música gostosa! Bom dia, meu amor! Milhões de diabinhos martelando. Vocês estão escutando? Tá numa altura boa? Bom dia, Gu! Fala pra mim como é que tá a altura da música. Bom dia, Rose! Bem-vinda, querida! E aí, o que vocês estão achando do meu novo modelito? Leila, querida! Mariusa, bem-vindos! Como é que existe alguém que ainda tem coragem? Está ótimo, Gu, você tá ótimo o som. Ah, que boa! Meio cabelo. Gente, meu cabelo novo. Meu cabelo novo bem velho. Oh, queridos. Será que o Senhor não está vendo isto? Então por que é que o Senhor... Obrigada, Leila. Queridos, muito bem-vindos. Muito bem-vindos para essa live de número 80. Caramba, 80 lives. Quando nos nossos sonhos nós imaginávamos que chegaríamos na live 80, de número 80. É linda mesmo a música, né, Leila? Essa música da Maria Bethânia. Ah, que legal! Feliz Dia dos Amigos! Oh, meus queridos! Obrigada, Gu! Feliz Dia dos Amigos! Andréia, querida! Bom dia! Olha a música que eu coloquei em nossa homenagem hoje, Andréia. Ela chama Loucura, da Maria Bethânia. Olha que linda! Meus queridos, muito bem-vindos a esse nosso espaço, a nossa casa do Reprogramando Hábitos. Bom dia, Thalita, Silvia. Já vou chamar aqui a Andréia. Vamos aproveitando, dando vários aviõezinhos aí, convidando outras pessoas. Sejam todos muito bem-vindos nesse Dia dos Amigos. Feliz Dia dos Amigos. Feliz 80 amigos, que delícia, isso mesmo, Rose. Bom dia! Bom dia! Ai, que delícia te ver cedinho! Tudo conectado hoje, pelo jeito, né? Tudo ótimo. Conectado. Gente, deixa eu contar para vocês que a Andréia saiu do local de atendimento dela, que tem sido normal, foi para o office, tá lá no office hoje só para poder falar com a gente. Andréia, muito obrigada, querida, muito obrigada, viu? Seja no horário. Ai, querida, que coisa boa. Seja muito bem-vinda. Eu estava dizendo aqui para as pessoas, hoje me lembraram aqui que é o Dia do Amigo, né? E hoje nós estamos na nossa live de número 80. Então já desejaram aqui feliz 80 amigos. Foi muito, tá sendo maravilhoso, viu? E essa semana, né, que é praticamente a última semana do mês de julho, a gente está recebendo aqui a Andréia pela segunda vez. Nós já estivemos aqui com a Andréia, um prazer enorme no início de junho. Mas esse tema que ela traz, né, a psiquiatria e a medicina antroposófica,
ele é muito extenso, né? Então, assim, requer da gente, né, um espaço ainda maior para poder olhar para questões tão delicadas, né? Então, eu vou te convidar aí do outro lado da telinha a clicar bastante aí no aviãozinho, convidar o máximo de pessoas que você acredita que vão se beneficiar com esse conteúdo, né, para que a gente possa se envolver muitas pessoas mesmo, né, na nossa rede de autoconhecimento e autodesenvolvimento. A Andrea, doutora Andrea Zen, é uma médica psiquiatra, também formada pela medicina antroposófica, é terapeuta transpessoal, é consteladora e é uma pessoa humana linda que olha para o ser humano em sua integridade. E é nesse lugar que a Andrea vai falar hoje com a gente sobre os diálogos entre a psiquiatria e a medicina antroposófica. Como é que a medicina antroposófica olha, né, para as doenças psiquiátricas. Querida, seja muito bem-vinda e eu quero assim que você aproveite o máximo o tempo de hoje. Então, muito bom estar aqui, né, nesse dia do amigo, né? Eu acho que a gente tem um caminho, né, Márcia? Eu acho que da gente se conhecer um tempo e dentro desse conhecimento, desses conhecimentos, né, principalmente da psicologia transpessoal, né? Então é uma alegria imensa estar aqui, né? Porque eu falo que esses amigos que a gente faz pela vida e a gente não se perde, é bom demais, né? Que É bom gostoso. demais. É sinal que a gente vai estabelecendo bons relacionamentos, né, Andréia? Nossa, exatamente, né? E dentro desses conhecimentos, né? Eu acho que quando a gente traz esse fio de trabalho, né, em comum, né, e que tem a ver com o ser humano e essa como essa podemos melhorar o ser humano e o mundo. Perfeito. Então isso traz uma ligação muito grande, né? Que seja onde a gente estiver, por quanto tempo a gente não se veja, mas a gente está junto, né? Muito legal estar aqui. Eu agradeço muito você, esse reencontro aí que a gente teve, né? Pelo virtual, muito engraçado nesse tempo de pandemia, né? Eu falo que são os presentes que a gente está recebendo desse momento, né? É muito legal. Exato. Né? Que bom. Talvez se não tivesse tido a pandemia, a gente não teria se reencontrado dessa forma, né? Não é engraçado? E tantas É muito pessoas interessante. queridas. Isso mesmo. É muito. Então, agradeço de coração você, a todos aí do Reprogramando Hábitos, né? Essa ideia muito legal que vocês tiveram e estão conduzindo, né, de um jeito tão legal. E a primeira vez que eu vim, eu acabei falando muito sobre a psiquiatria, né? Nós duas nos empolgamos muito, né? E a gente falou, eu acabei falando muito pouco sobre a medicina antroposófica, né? Então, é isso que eu vim falar mais hoje, né? Então, acho que a gente pode começar um pouquinho que a antroposofia, né? A antroposofia se iniciou no início do século XX, com o Rudolf Steiner, né? O Rudolf Steiner foi na verdade, a antroposofia em si é uma filosofia espiritual que abarca vários setores do relacionamento humano. O Rudolf Steiner, ele nasceu em fevereiro de 1861 e faleceu em 30 de março de 1925. Ele nasceu na Croácia e ele atuou, ele começou a falar de antroposofia na Áustria e depois ficou muito na Alemanha, né? E onde ele fez trouxe toda a obra dele, toda a atuação que ele teve, né? E a atuação dele, né, foi bastante extensa, muito além só da medicina.
E ele não era médico. Quando eu comecei a estudar a antroposofia, a medicina antroposófica, eu jurava que ele era médico, mas ele não é. Não é. Ele foi um filósofo, um grande estudioso, né, um espiritualista, né? Muitos trazem a ideia, ele era um grande iniciado, né? Porque ele trouxe uma obra espiritual assim impressionante, né? E com atuação assim na pedagogia Waldorf, né? Na agricultura biodinâmica, na euritmia, na terapia artística. Ele trouxe assim além da medicina antroposófica de atuação no tratamento humano, né? Ele trouxe a euritmia, que pode ser artística ou pode ser curativa, que é um tratamento de movimentos ligados às letras, ao som das letras, das vogais e das consoantes, né? A terapia artística, a massagem rítmica e as terapias externas, a cantoterapia, a musicoterapia, a pedagogia Waldorf, né, que é esse ensino de pedagogia, mas tudo ligado, né, esse desenvolvimento espiritual. Mas eu até achei uma definição aqui que ele mesmo traz, né, porque se a gente for ver a palavra, né, antroposofia, a filosofia, sofia, né, a filosofia do homem, antropos, né? Mas o Rudolf Steiner, ele tinha um interesse muito grande de trazer essa espiritualidade dentro de uma atuação humana, né? Sair daquela separação, né? Que o espiritual está em alguns momentos, né? Eu vou lá, vou rezar, vou meditar, e não atuo com esse espiritual no meu dia a dia, né? É muito interessante porque toda a obra dele se permeia nisso, né? Então eu vou ler aqui ele falando sobre a antroposofia, uma definição assim que eu achei muito interessante, assim, né? A antroposofia não deveria ser outra coisa que essa sofia, esse conteúdo da consciência, essa experiência humana interior que dota o ser humano da sua completa humanidade. A correta interpretação da palavra antroposofia não é sabedoria do homem, mas consciência da sua humanidade. Uau. Olha que eu fico arrepiada. E ele traz esse ser humano, né? Ele traz assim que a gente não nasce ser humano, a gente se torna um ser humano. A gente se constrói. E a gente se constrói um ser humano na relação e no encontro com o outro. E com o mundo, né? E traz muito, muito esse conhecimento de que se a gente só fica com o conhecimento para nós, a gente não atua, a gente não transforma esse conhecimento em ação no mundo, a gente também não se humaniza. Porque não coloca a serviço, né? Não coloca a serviço. E o que a gente leva dessa vida como transformação, como mudança mesmo kármica, espiritual, é essa atuação no mundo. O que a gente traz de conhecimento, só conhecimento, e a gente não transforma isso em atuação, a gente não leva. Olha que interessante. Né? Que é muito... e que isso é o caminho espiritual. Esse é o verdadeiro caminho. Também não posso me apartar numa atuação espiritual, entre aspas, que não seja no relacionamento humano, na atuação no mundo.
Isso é muito interessante, né? Muito. E aí você está falando, né? Não sei nem se eu vou avançar o sinal aqui, mas eu estou pensando naquelas pessoas que acabam rompendo realmente com a realidade, né? Através de uma doença, o quanto esse olhar da transpessoal, da medicina antroposófica, o quanto contribui, né, Andréia, para reconhecer essa identidade, essa humanidade que existe no outro, né? Exatamente. Aí, O que me traz assim de mais intenso nisso é que eu preciso da relação com o outro uhum, para e, eu né, ter essa evolução minha, para eu ter essa verdadeira atuação minha. uhum, perfeito. Nesse, E aí, se eu sou privado disso, né? Se eu sou encarado como alguém que pelo outro não entendeu o que se passa comigo, né? Eu sou afastado da sociedade, né? Como é que é isso? Né? Se eu sou medicalizado e eu fico num estado que eu não tenho condição de me relacionar com o outro, isso, como é que eu faço, né? exatamente. Aquilo, né, aquilo que eu trouxe da história, né, da psiquiatria. Sim, Né? Como por sim. séculos os loucos, né, eram retirados do convívio, eram apartados desse convívio social né, verdadeiro, né, o convívio humano. Uhum. Por isso que é muito interessante também quando a gente lê, né, nas civilizações muito antigas, né, antes de Cristo, nas relações mais tribais, os loucos, né, qualquer pessoa que tinha uma alteração emocional, uma alteração mental, eles eram totalmente incluídos. Eles Uhum. eram totalmente, né, tem tribos muitas, né, os gregos, eles cuidavam em reuniões em praças públicas. Enquanto aquela pessoa não estivesse bem, não estivesse cuidada, a sociedade não estava bem, não estava cuidada. Olha que Completamente diferente, né, do pensamento mais moderno, né? completamente diferente. E se a gente for pensar, e daí a gente vai, né? Depois a gente sai depois de Cristo, na época medieval, que daí é total, né? As relações humanas se tornam assim estratificadas, assim, né? Pelo social e pelas doenças, né? Pelas pessoas sendo retiradas da, da sociedade, principalmente os loucos e os leprosos, né? Quando se começa essa atuação da ciência mais acadêmica, começam a surgir, né, as primeiras universidades, o primeiro estudo frio do ser humano, né, só pelo físico, né, E as começa a se... especialidades, né? Aí começam as especialidades. Isso eu acho muito interessante, porque se tem um lado que é bom para a gente, né? Ter alguém que entenda só de ossos, ter alguém que entenda só de cabeça. Por outro lado, nós não somos só a cabeça ou só, né, os ossos ou só o sangue. É bem É, interessante isso, né? Por isso que é importante a gente ter, sim, talvez um olhar segmentado, mas ter sempre, nunca perder de vista essa integralidade, né, Andréia? é isso. Então, e o que surge bem na Idade Média é essa separação, né, do homem físico pela ciência, né, do homem espírito. Né? Daí vai se criando a ideia cada vez mais forte de que o estudo acadêmico, científico, não tem nada a ver com o espiritual, emocional. Se racha, né? Faz uma quebra. Cidão mesmo, né? Uhum.
Isso. E daí, depois eu vou voltar nisso, mas é bem interessante porque no começo do século, né, quando o Steiner começa a trazer toda a teoria do século XX, né, da teoria da antroposofia, ele já estava extremamente preocupado com essa divisão e com esse materialismo daquela época da medicina. Eu falo que ele deve estar olhando agora para o que está acontecendo aqui. Ele está desarvorado, viu? Do jeito, né? Assim, o que virou a medicina materialista, de um jeito, algumas coisas muito boas, né? Que a gente tem possibilidade de exames, de diagnósticos muito rápidos, de medicações, né, que podem ser usadas de um jeito bom, mas como se rachou cada vez mais, né, esse físico espiritual, cada vez mais separado. Isso é muito... E daí, junto com aquilo que eu falei, o Rudolf Steiner não era médico, mas ele encontrou nessa caminhada aí, quando ele estava trazendo o conhecimento da antroposofia, a doutora Ita Wegman, que era uma holandesa, uma médica, que na época também ainda era muito difícil termos mulheres médicas, né? Mas ela foi uma grande companheira do Rudolf Steiner como profissional, que ele era casado com uma outra pessoa, mas eles trouxeram juntos eles escreveram livros juntos, né, sobre o conhecimento da medicina antroposófica. E através do conhecimento médico dela, da atuação dela, ela trouxe para ele a vivência da medicina, né? Daí eles conseguiram trazer, assim, um conhecimento muito interessante, uma visão muito interessante da medicina. E daí dentro de tudo que eu trouxe, né, dessa importância do relação humana, do relacionamento do homem como ser físico, espiritual, emocional, eles trazem esse conhecimento da medicina antroposófica. Então, isso, quando as pessoas me perguntam, né, nossa, mas o que é essa medicina antroposófica, né? É uma medicina natural, né, uma medicina diferente. Então, é óbvio, mas assim, é uma medicina humana, muito que se baseia nesse relacionamento com o outro, né, nessa atuação do médico, principalmente através da relação humana e dessa visão integral que eu tenho da pessoa que eu vou cuidar, que eu vou tratar. Né, numa visão bem integrada de todo o funcionamento humano, não só do físico. E é tão engraçado porque mesmo as pessoas que vêm procurar, que já têm uma ideia, assim, tem muita dificuldade. No começo, assim, é super bonita essa definição. Mas, assim, a gente está acho que faz séculos, né, vidas, que a gente aprende de um jeito tão dividido, rachado, a ciência e o espiritual, que todo mundo tem... Nossa, nós médicos, quando a gente começa a estudar medicina antroposófica, por mais que a gente acredite, nossa, que legal, olha que coisa essa ciência espiritual, o Steiner traz como ciência espiritual, mas a gente leva anos até conseguir ter uma integração mesmo desse conhecimento. Então... E você Pode falar. acredita que seja exatamente porque, assim, muitas pessoas, elas confundem muito a questão da espiritualidade com a questão da religiosidade, né? Talvez por isso que exista tanto, digamos assim, preconceito, entre aspas, quando se fala, né, numa ciência espiritualista, porque... Não, mas peraí, mas isso não vai ao encontro com aquilo que eu acredito enquanto caminho, né? Caminho religioso, né? E na verdade não é isso, né, Andréia?
A Não. espiritualidade ela é muito mais ampla do que a religiosidade. Isso. Então, mas isso é parte dessa quebra, né? Quando se quebrou ciência e espiritualidade, essa espiritualidade também foi encaixotada como religião, como conhecimento religioso, como atuação religiosa. Isso por séculos também, né? A gente tem esse ranço, essa vivência por tantas, não sei quantas vidas a gente já experimentou isso, mas assim, é exatamente isso. A espiritualidade não tem nada a ver com a minha opção religiosa, nada a ver. É bem assim, a visão, né? E como que eu enxergo, né? Por exemplo, quando a gente estuda lá a medicina antroposófica, como é que eu vou enxergar essa pessoa que eu vou tratar? Eu vou enxergar como se a gente vai estudando, aprofundando, ela tivesse 4 corpos. O corpo físico, que é essa parte bem concreta, bem mineralizada, né, do esqueleto, dos órgãos, dos ossos, de tudo que eu sou fisicamente, né? A gente traz isso como organização mineral, que a gente tem os minerais não só nos ossos, né? Em toda a nossa constituição física. Daí nós temos um corpo etérico, mais pertinho do corpo físico, assim, que a gente chama de organização vital, que tem mais a ver com os líquidos do nosso corpo físico, que tem a ver com essa parte mais energética, aquela energia, assim, quando a gente acorda de manhã, a gente está, assim, com uma vitalidade, com uma aparência de pele, né, com um pique, assim. Quando a gente está no final do dia, mesmo a gente não estando doente, eu estou com menos energia. Eu olho para a cara da Márcia e falo assim, nossa, Márcia, o dia foi difícil hoje, hein? Você tá meio acabada. A gente percebe essa energia, né? Assim, sem grandes, né? Essa é a nossa vitalidade, esse nosso corpo etérico. Daí nós temos o corpo astral, o corpo anímico, que é o nosso emocional, que tem dentro, e esse corpo emocional, que a gente chama de organização anímica também, é bem grande, assim, ele dentro dele, ele abrange, assim, a nossa personalidade, a nossa personalidade é quem eu vim ser nessa vida, né? O que eu vim aprender, esses resgates que eu tenho kármicos, né, esse aprendizado que eu preciso ter nessa vida, mais nesse formato de personalidade. Mas nesse corpo astral a gente também tem os nossos traumas, às vezes traumas que a gente traz de outras vidas, às vezes traumas que vão acontecendo nessa vida, desde que eu estou na barriga da mãe, ou situações que podem acontecer na nossa vida e que ficam marcas nesse corpo astral e que podem virar doenças ou não, né? E nós temos o nosso eu, que tem mais a ver com a nossa essência espiritual. Isso tudo ainda está no corpo emocional. Não, o eu é um outro corpo. Ok. O eu é esse corpo da nossa essência espiritual. Então ele é o quarto, né? Ele é o 4º corpo. A gente traz essa visão dos 4 corpos como a gente fala eu falo que é um palavrão, é uma visão quadrimembrada, quadrimembração, 4 corpos, né? Mas o que é muito, muito interessante na medicina antroposófica, a gente traz, uma grande mistura desses 4 corpos. A gente estuda as propriedades deles mais separadas, né? Mas eles funcionam muito misturados.
muito misturados, né? Então, falando um pouco do que você perguntou sobre a religião, então, independente da crença religiosa que eu tenho um pedaço dentro desse ser humano que eu sou, que uma parte espiritual, é uma essência espiritual. E isso eu sempre falo para os pacientes, porque eu pergunto para eles sobre a fé deles, não sobre a religião. A maioria me responde pela religião. Daí eu vou falar, não, tudo bem, você aprendeu, você foi criado na Igreja Católica, isso é importante na sua história. Mas eu quero saber, assim, o que te dá fé, o que faz você ficar com o coração aquecido, quando você está quieto, ou você está precisando de uma ajuda, o que você acredita, né? O que toca você? Isso, para mim, é a fé. Isso é no que eu acredito, o que me traz uma consciência espiritual. E alguns falam para mim que não acreditam em nada, e eu explico para eles, eu falo, tá bom, não precisa acreditar em nada, mas deixa eu te explicar. Eu trabalho com os seus 4 corpos. E você tem um pedaço aí dentro que é espiritual. E nós vamos cuidar desses 4 corpos em conjunto. Por isso que isso eu acho que traz um pouco, né, a pergunta que você trouxe. Só que existem pessoas que são muito apegadas de um jeito a esse conceito religioso, né? Trazem a confusão delas parte um pouco disso. Existe um apego, existe uma fixação um pouco, né, naquilo, mas eu sou católico, eu não posso ler nada, eu não posso me abrir para nada que não seja espiritual, que seja espiritualistas. Por que não pode? Né? Por que não pode conhecer, mesmo sendo católico, mesmo tendo uma convicção? Né? O ser humano pode conhecer e de repente, olha, realmente, né, não é por meu caminho, enfim, né? Você até tem essa liberdade, né? Mas quando você se fecha para o novo, né? Você se fecha todas as ideias, todos os conceitos, todas as opções que a gente traz, que a gente se fecha muito, que a gente se radicaliza de um jeito, a gente perde oportunidades. Né? Ao mesmo tempo, eu recebo pessoas de muitas religiões, de muitas crenças, sempre faço uma explicação, sempre trago principalmente a explicação dos corpos, e tudo bem, não temos problema nenhum. E tem aproveitam muito o tratamento, se abrem muito ao tratamento e dá super certo. Tem pessoas atendo pessoas que são ateus, que não acreditam em nada, né? Se proclamam, e tudo bem, tudo funciona do mesmo jeito. Por quê? Porque eu acredito muito isso, independente do que a gente acredite, o nosso funcionamento como ser humano é dessa forma. E isso nós temos dentro da antroposofia e de muitos conhecimentos espiritualistas, de muitas outras filosofias, né? Isso que é muito interessante. Só no intuito de contribuir com você, tá? São 7h03. Só para você poder se organizar. Porque eu sei que vai passando muito rápido. Sim, e eu falo tudo e mais alguma coisa. É uma delícia escutar, e eu quero escutar mais, né? Aliás, nós queremos, né? Sim. Então, mas dentro do que a gente está falando, e dessa mistura desses corpos, que é uma coisa que eu acho muito importante, né, dentro da medicina antroposófica, o Rudolf Steiner traz um conceito também de que um órgão físico é também um órgão da alma.
né? Então, quando eu falo dessa mistura dos corpos, é disso que eu estou falando, assim, o espiritual está dentro do funcionamento dos órgãos, do fígado, do estômago, né? De tudo. E, então, por exemplo, quando a gente fala, né, de hábitos, né, de hábitos que a gente tem, e que alguns hábitos podem virar doenças, né? Se eu tenho um hábito de fumo por ano, cigarro, né? Cigarro normal, vamos dizer, eu vou alterar o que vira doença. Eu fumo, fico tragando fumaça, fico tragando os elementos do cigarro, eu começo a alterar células, né, do meu corpo. Eu altero células da boca, de todo o trato respiratório, do pulmão. E isso a longo prazo, porque cada vez que eu chupo aquela quente da fumaça, ponho fumaça para dentro, toda a nicotina, tudo que tem dentro do cigarro, eu vou criar uma reação química nas minhas células e eu vou alterar mais ou menos elas. Posso chegar numa alteração do físico, do brônquio, o brônquio fica estufado e não consegue mais fazer a função dele, um enfisema. Eu posso ter alteração das células, começa a ter um câncer, começa a ter uma inflamação crônica da traqueia ou dos brônquios. Enfim, eu vou criando uma doença. O meu hábito cria uma doença, né? Então, eu trouxe esse exemplo um pouco porque, assim, e daí essa doença, essa alteração de célula, de forma do meu corpo, vai criar uma alteração de comportamento, vai criar uma alteração do meu funcionamento espiritual. Não assim, de imediato, mas eu vou ter uma alteração de órgão nessa vida que eu vou levar, de alguma forma, essa alteração para outra vida. O Steiner descreve isso. Entende? Então, percebe? E daí eu vou tratar como médico antroposófico, eu vou dar medicações para essa inflamação das células, para esse funcionamento melhor da respiração, para ver se a gente consegue reverter tudo, se a pessoa consegue se apropriar de uma vontade de mudar um hábito, de parar de fumar, de se reorganizar, de entender por que ela fuma tanto, né? Então, olha como tudo é totalmente misturado. Misturado. Andréia, o Gustavo, ele escreveu aqui, né? O nosso sistema de crenças, né? Os valores, eles entram, essa questão, né? Do sistema de crença entra no corpo do eu? O sistema de crenças. De crença? É mais ou menos assim, o sistema de crenças, eu acho, está no corpo astral, no corpo emocional. Tá. E as nossas crenças vão mexer com o corpo, com a nossa energia, com o nosso físico. E dependendo das nossas crenças, também, porque esses corpos, eles se encaixam. O sistema de encaixe deles é o corpo físico, corpo etérico, corpo astral e eu. Um se encaixa o eu não se encaixa diretamente no físico, entende? Existe uma em algumas situações, entende? Então, se o meu corpo astral, se as minhas crenças estão de um jeito muito bagunçado, muito desequilibrado, o eu pode se deslocar. E não necessariamente que o sistema de crenças está ali inserido no eu. Não. Ele tá no eu acredito que ele está no corpo emocional, que é a nossa personalidade, entende? E também... Isso pode alterar como é que está o eu, né? Mas isso, o encaixe do eu. Esse encaixe do eu tem a ver, assim, se eu estou mais próximo da minha essência espiritual, porque além da personalidade, né?
Porque a minha personalidade não é exatamente a minha essência. Quem sou eu de verdade, o meu espírito. A minha personalidade é como eu atuo no mundo, né? Quem eu vim ser nessa vida. Entende? Então, se eu me afasto, se o meu eu se afasta por alguma por um funcionamento emocional que não tá legal, eu vou explicar aqui uma coisa que eu acho que vai ajudar. Eu vou explicar sobre, a gente ficou de falar, né, sobre ansiedade, sobre doença do pânico, né? Perfeito. Por exemplo, a ansiedade, né? A gente tem a ansiedade normal, vamos falar assim, do funcionamento. Tem pessoas que são mais rápidas no funcionamento, são mais... tem um funcionamento de personalidade, de jeito de ser, que são assim, pessoas meio rápidas, fazem muitas coisas ao mesmo tempo. Tem uma, vamos falar assim, uma ansiedade num sentido de movimento, de rapidez. Isso é uma coisa dela, né? E as pessoas têm mais isso ou menos isso, ou às vezes precisam aprender a ser mais rápidas de um jeito, né? Isso é uma coisa normal das pessoas. Todo mundo precisa ter um pouco, né, de um pique. Por exemplo, eu estava super ansiosa aqui para começar a falar com você, né? Quando a gente vai se colocar, a gente vai trazer o que a gente sabe, né? Isso dá um frio na barriga, uma reação orgânica. Também, né? Totalmente positiva. A minha adrenalina está me ajudando a eu estar mais presente, né? E isso ajuda meu corpo astral se alinhar, meu eu tá presente, vamos lá, vou ter que encarar, né, esse desafio. A ansiedade, eu vou trazer a ansiedade mais patológica de um jeito geral, vamos dizer assim, porque daí a gente vai encontrar a ansiedade junto com a maioria dos quadros psiquiátricos, né? A gente tem a depressão, a ansiedade na depressão, a gente tem a ansiedade na esquizofrenia, né? A ansiedade é muito misturada com tudo. Mas eu vou tentar trazer só ela, assim, para a gente ter uma visão, assim, para... E, por exemplo, a gente trabalha muito na antroposofia pensando em 3 polos no funcionamento humano, no pensar, né, na nossa parte muito mental, no sentir, que é o nosso emocional, o nosso pensar é a nossa cabeça mesmo, o nosso funcionamento cerebral, o nosso sentir tem a ver com o coração e com o pulmão, que é a nossa respiração e o nosso afeto, e o nosso, a nossa vontade, o nosso querer, está no nosso funcionamento abdominal, dos órgãos abdominais e dos nossos membros, das nossas pernas e dos nossos braços, né? Que é um funcionamento, quando a gente pensa na nossa barriga, nos nossos órgãos, é um funcionamento inconsciente. A gente não sabe o que está acontecendo nesse momento no nosso intestino. Se a gente souber, se tiver dor, se tiver um desconforto, é porque está tendo algum funcionamento anormal, né? Se não, a gente esquece o que está acontecendo, é inconsciente, né? E a nossa cabeça, a gente chama de neurosensorial, o nosso coração e pulmão, a gente chama de sistema rítmico, a gente tem um ritmo, pulmão e coração, respiração, e o nosso abdômen, a gente fala do sistema metabólico motor. Então, quando a gente pensa num ser humano assim, né, a gente pensa na pessoa dessa forma, o que está acontecendo no mundo atual? Nós temos muitos estímulos mentais, muitos. A gente tem muito conhecimento, a coisa das redes sociais, da internet, a gente tem um acúmulo a gente tem um acesso hoje a conhecimentos fantástico.
mas são conhecimentos muito rápidos, né? A gente escuta um áudio, a gente recebe 1000 informações, a gente não para, assim, toda hora a gente está recebendo informação, informação, informação. Né? A gente, vamos pensar assim, agora estou pensando um pouco antes da pandemia, mas isso continua na pandemia de um jeito. Toda essa ideia, né, do conhecimento virtual, do nosso contato com o mundo virtual, traz muito conhecimento, muita informação, de tudo, sobre tudo ao tempo inteiro. Uhum. O nosso relacionamento humano anda meio também estranho, né? Porque a gente se relaciona muito virtualmente, a gente conversa muito pelo WhatsApp, escrevendo, sem falar com a pessoa. Às vezes a gente nem manda áudio, né? A gente não pega o celular e conversa, a gente não se encontra, né? Agora com a pandemia, menos ainda. Porque não pode agora, a gente não pode ter quase nenhum encontro com o outro, né? Então, essas duas coisas, quando eu tenho muito acúmulo de coisas mentais e um distanciamento afetivo, isso faz com que a minha cabeça, que ela é mais fria, ela comece a ficar assim muito entupida de coisas. E o meu afeto, o meu respirar aqui junto com o outro vai ficando frio. Aqui é para ser mais quente, aqui perto do coração e do pulmão. Eu vou me esfriando no relacionamento com o outro. E quando eu esfrio muito o meu contato com o outro, a minha atuação no mundo fica menor, fica mais fraca de um jeito. Porque aquilo lá que o Rudolf Steiner falou pra gente. Eu preciso estar muito aquecido, eu preciso de muito calor humano meu, que eu consigo através do encontro com o outro, para atuar no mundo. Para o meu conhecimento virar atuação no mundo. E olha como faz tempo que isso está esquisito nesse mundo. Sim. Né? Não, olha como tá. Por conta da pandemia, né? Já vinha antes, né? Já vinha muito antes. Então, esses quadros, e daí quando eu tenho um cabeção mental, e muita informação, e eu não me preocupo com o relacionamento, com o encontro com o outro, né? Eu me distancio, eu tenho relacionamentos muito pouco profundos, né? E daí eu começo a ter, assim, uma busca de prazeres, porque o meu afeto está meio comprometido. Então eu começo, assim, a usar drogas lícitas ou ilícitas, ou eu começo a comprar muito, eu começo a comer muito, porque eu preciso me satisfazer, eu preciso satisfazer esse emocional, que de um jeito artificial, de um jeito que não é bom. E esse cabeção funcionando e esse afeto frio me causa ansiedade. Eu começo a ter um desencaixe dos meus corpos. Eu começo a ter uma diminuição da minha energia, do meu corpo etérico, da minha energia vital verdadeira. Eu começo a dormir mal, né? E isso tudo, assim, é muito... E eu acho que isso é super normal. Ah, mas minha vida é assim. Né? Eu estou trazendo ansiedade bem assim. Né? Ela vai virar... Esse funcionamento que eu estou trazendo vai virar doença. Mas começa, eu durmo mal, daí eu já acordo super pilhado, daí eu fico, qualquer coisa eu fico irritada, aí eu tô sempre morrendo de pressa, porque, nossa, eu tenho tanta coisa para fazer, né, e eu não posso parar, eu não posso estar comigo mesmo. Eu não posso ter tempo para ir lá e tomar um café com a Márcia. Nossa, mas eu tenho... Porque eu estou super ocupada, cabeção, né? Minha cabeça está a 1000. Entende? Então, esse funcionamento traz essa... A gente fala extrapolação do neurosensorial. E isso traz um esfriamento do meu sistema rítmico.
E isso eu faço, não consigo atuar de um modo verdadeiro no mundo. E isso me traz muita ansiedade. Isso me traz um funcionamento ansioso que vai influir no meu sono, que vai influir na minha alimentação e que vai, daí, dependendo de cada um, eu vou ter um quadro mais grave ou menos grave de ansiedade. Né? Por exemplo, quando a gente fala desse muito conhecimento mais frio, né? Como a maioria dos trabalhos hoje, né? As pessoas trabalham com muito conhecimento e muito pouco afeto àquele conhecimento, muito pouca realização no que eles fazem. Né? Isso eu vejo muito nas empresas. As pessoas vão galgando, as pessoas têm muito conhecimento e elas vão galgando patamares assim vão ganhando mais dinheiro, vão tendo um cargo mais importante, vão tendo mais trabalho intelectual dentro do virtual, muito, né? Mas não tem satisfação. Eu pergunto assim, mas você gosta? Você gosta do que te traz de satisfação pessoal? Ou o que esse conhecimento, essa atuação que você tem na empresa, como é que isso reverte em atuação no mundo de verdade? Em alguns casos reverte, não estou falando, né? Mas a maioria é assim, eu tenho uma vida extremamente estressante, eu tenho que responder por um monte de coisa, eu tenho muita responsabilidade, eu ganho dinheiro, mas eu tenho um vazio de afeto. Perfeito, perfeito. Eu atendo muitas pessoas assim, muitas. Andréia, e como isso é reforçado pela sociedade, né? Por quê? O que é, né? O que é o máximo hoje? É você, né, ser muito bem sucedido profissionalmente numa carreira, ganhar muito dinheiro, não ter tempo para fazer as coisas. Nossa, putz, que pessoa ocupada, né? Essa pessoa é bem sucedida. Isso é reforçado socialmente, né? Então, muito. a gente reforça a doença o tempo todo, né? Muito. E daí eu posso chegar, falando um pouco quando vocês perguntaram sobre o eu, né? Porque um máximo da ansiedade, né? É uma doença do pânico, é uma crise de pânico, né? O que acontece, né? Porque eu vou ficando tão distanciado do meu eu, do meu anímico, do meu afeto, do meu coração, do meu eu também, da minha essência, né? Lembrando assim que se a minha essência traz o que eu vim fazer de mais profundo no mundo, a minha essência emocional. Né? Então, quando eu vou nessa ansiedade, eu perco a noção, né? Eu não paro de trabalhar porque eu respondo e-mail toda hora, eu não tenho nenhum prazer, eu não paro no fim de semana, os meus relacionamentos vão ficando cada vez mais difíceis, sem afeto verdadeiro, e daí eu me desgasto de tal forma que o meu eu se afasta, a minha energia ficou sem energia. O meu corpo astral, as minhas emoções ficam totalmente bagunçadas, desordenadas. E eu lá, super ansioso, trabalhando, comendo mal, resolvendo um monte de problema. E o meu eu dá ele afasta, ele não consegue encaixar, ele não começa a perder esse encaixe. Né? E daí eu tenho tamanho desgaste de energia que o meu corpo, eu tenho uma reação, aquela crise de pânico muito forte, né? Que me dá um desespero, vou morrer, eu fico com falta de ar, é uma sensação física horrível. O meu corpo etérico e o meu corpo astral, eles se deslocam de tal forma que causam essa crise. Como se eles soltassem do corpo físico. Olha que louco.
E todas as pessoas que têm crise de pânico, quando eu pergunto, elas põem a mão aqui no peito, No no peito. estômago, no peito. E o Steiner descreve que o nosso corpo emocional, ele entra para o físico nessa região. Ele se encaixa, é um lugar, entende? De encaixe dele. Uhum. Então, o que, que a gente está vivendo? Faz anos, faz décadas. Esse mundo funcionando desse jeito. Faz uns 10, 15 anos, faz 25 anos que eu atendo, né? A gente, quando eu comecei a trabalhar, a gente tinha uma ou outra, assim, crise de pânico, era raro de um jeito, vamos dizer. Eu não atendia toda semana gente com crise de pânico. Hoje eu atendo vários, muitos, no dia. É uma epidemia. A gente, antes, isso eu estou trazendo uma visão um pouco antes da pandemia, né? Agora a gente piorou de um jeito, né? Andréia, e assim, né? A gente está vendo isso, inclusive, mais cedo, né? Adolescentes, crianças altamente ansiosas, ansiosas Isso. no comer, ansiosas no brincar, ansiosas em tudo. É impressionante como é que isso está se ampliando. Andréia, olha só, são 7h25. Tem uma pergunta aqui do Fê Fagone, muito legal. A participação das pessoas está realmente incrível. Eu acho que a gente precisa combinar mais uma live. Mais Agora, uma. talvez seja muito legal a gente trazer uma que a gente foque, de repente, nessas questões da ansiedade, da crise de pânico Isso. e outras mais, até talvez trazendo, ampliando um pouquinho para essa questão do adolescente, da criança. Eu acho que são coisas que vão interessar bastante ao público. Agora, olha só, Sim. mas isso a gente conversa depois nos bastidores. Olha só, o Fê colocou assim, Andréia, você crê que parte dessa desconexão das relações, dessa importância, possa vir desde como a pessoa nasce, parto normal ou cesariana, oxitocina sintética versus natural? Não, sem dúvida, né? Porque quem nós somos hoje, né? É construído antes da barriga da mãe, né? Desde uma programação para reencarnar nessa vida, e quando eu estou dentro da barriga da mãe, eu vou nascer. Essa passagem como parto normal ou parto não natural, natural ou não natural, tem uma influência, né? Tem uma grande influência no nascimento. O parto normal, natural, ele traz todo um funcionamento hormonal que vai se refletir no desenvolvimento. E o parto, e quando precisa ser feito uma cesárea, pode ser respeitado algumas coisas, né? Alguma atuação nesse parto em cesárea que possa ser o mais natural possível dentro de uma cesárea. O grande problema atual é que a maioria dos nascimentos não é respeitado o começo do trabalho de parto, isso que é muito importante, né? Chegar um parto a termo, a mulher começar a ter contrações, começar a ter dilatação, e isso não é respeitado, é agendado a cesárea pela agenda do médico, pela vontade dos pais, sem se entrar no trabalho de parto, sem se deixar evoluir o trabalho do parto. A cesárea em si, se for necessária no final, não é tão prejudicial se eu deixei esse trabalho de parto evoluir, se eu deixei, na medida do possível, ter a contração, entende? Então, a gente tem um exagero, né? A gente tem um exagero hoje em muitos campos. Olha só, a gente está com 1 minuto e 10 para terminar a live. Então, Gu, Sim. Fabrício, por favor, tira um print da pergunta do Fê e da pergunta do Gu,
porque o Gu fez uma pergunta assim super interessante também, mas não vai dar tempo. 57 minutos, ou segundos. Então, olha só, tira um print. Andréia, vamos combinar então uma próxima data? Sim. Olha, gratidão, gratidão. Você vê que todo esse assunto que você traz, ele é muito profundo. A gente sabe que não dá tempo. Então, eu prometo para vocês, a gente vai trazer novamente a Andréia. Já estou te comprometendo aqui em público, tá? Sim. Para não poder desistir depois. Isso. Andréia, querida, um beijo no seu coração. 22 segundos. Fica à vontade para se despedir. Nossa, é muito bom estar aqui e realmente eu tinha me programado para dar tempo, mas é muita coisa. Mas é muito bom estar aqui com você e eu sinto uma energia muito boa aí de todo mundo que está junto aqui com a gente. Então vamos marcar